6, ok? A aula de hoje está muito legal, muito interessante. Vamos trabalhar aqui alguns temas muito complexos, muito polêmicos, mas eu tenho certeza que vai trazer aí um aprendizado muito grande para a sua vida, ok? Bom, na aula passada a gente finalizou aqui um pouquinho antes do capítulo 21, ok? Aqui no finalzinho do 20, onde fala a respeito dos oficiais de Davi. E agora a gente vai iniciar o nosso estudo a respeito aí da continuidade desse reinado do rei Davi, que a gente vem observando, ok? Desde o início, que é um reinado bastante difícil, né? A gente observou muitas perseguições, vitórias também, é claro, mas um reinado bastante difícil de Davi, principalmente com perseguições dentro do seu próprio lar e uma série de coisas complexas que a gente já veio estudando aí na aula. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, trabalhando aqui mais problemas, né, que o rei Davi acaba enfrentando. Então nós temos uma narrativa aqui, né, de vitórias, mas muitos problemas que o rei Davi enfrenta. Isso nos ajuda a compreender um pouco a respeito dos textos que Davi escreveu, né? Pedindo a ajuda de Deus, clamando, agradecendo, porque foi um homem que realmente viveu intensamente aí questões bem complexas na sua vida. Bom, vamos então começar aqui a analisar esse problema que nós vamos encontrar aqui nesse texto, no 21, a partir do versículo 1, com os gibeonitas. E olha aqui como que é importante a gente fazer sempre um estudo bem selecionado aí dos textos bíblicos. Vamos lembrar, os gibeonitas, quem eles são? Lá em Josué, você pode abrir lá para dar uma conferida, no capítulo 9, versículo 14 e 15, nós temos aquela ocasião onde esse povo aqui, os gibeonitas, se disfarçaram com roupas velhas, trazendo ali odres de bebida velho, para tentar fazer uma aliança com o povo de Deus, que estava entrando na Terra Prometida e estava ali destruindo os povos, ok? E a gente observa lá em Josué 9, 14 e 15, que o povo de Israel ali, né, por conta dos seus líderes, né, não pediram conselho ao Senhor e fizeram uma aliança com os gibeonitas, jurando para eles não fazer mal a eles, não destruí-los, ok? Então, só relembrando, esses são os gibeonitas. E aí, nós temos aqui agora eles aparecendo de novo na história. Então, diz o seguinte o texto aqui em 2 Samuel 21, verso 1. Houve em dias de Davi, né, que está retratando o reinado de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Então observe que o reino de Davi passou muitas dificuldades também, não foi somente glórias, né, crescimento. Davi consultou ao Senhor, e aqui demonstra claramente uma disposição muito grande de Davi de realmente reinar debaixo da autoridade do Senhor. E o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então, esta fome que ocorreu, diz a palavra aqui, teve uma motivação, ou tem uma causa, que é esse problema, essa culpa que havia ali sobre a casa de Saul, ok? E o texto nos diz então que ele matou os gibeonitas, descumprindo então o juramento realizado lá naquela época de Josué. E aí você pode verificar no versículo de número 2, lá no finalzinho, que fala a respeito desse juramento, ok? E aí o que acontece na sequência? O rei Davi, ele consulta os gibeonitas ali, vai conversar com eles, e para tentar ali verificar o que ocorreu. E os gibeonitas fazem um pedido a Davi. E o pedido dos gibeonitas é que Davi desse dos filhos de Saul, ali dos parentes de Saul, dos seus filhos, 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Olha que interessante. Vou explicar essa questão.
em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei, né, o rei Davi, eu os darei. Então o rei Davi aqui, ele acha correto esse pedido aqui dos gibeonitas, e ele vai então fazer esse pedido acontecer. Ele vai pegar desses filhos de Saul, né? Então se você, deixa eu só ver uma coisinha aqui, no versículo 8 e 9 nós temos então aqui a menção de como que aconteceu, né? Quem que o rei Davi pegou aqui para oferecer aos gibeonitas, e aí eu vou explicar para você essa questão de enforcar perante o Senhor, ou como disse aqui no versículo anterior, enforquemos ao Senhor. Olha só. Porém tomou o rei Davi, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, e aqui não confundir esse Mefibosete com o filho de Jonatas, porque tem 2 Mefibosetes, ok? Um é filho de Saul, e nós temos um outro que é filho de Jonatas, que é aquele que a gente já estudou que tem uma deficiência, ok? Que caiu, né, numa ocasião lá derrubado pela sua babá e ficou deficiente das pernas, ok? Esse Mefibosete aqui é o filho de Saul, ok? Não o filho de Jonatas. Como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilar, Meolatita. Então, o Davi aqui selecionou essas pessoas, ok? E os entregou nas mãos dos gibeonitas. Eram parentes do rei Saul, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. E aí, antes de explicar aqui, vamos ler esse último versículo só para você entender a história completa. Enterraram os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim. Aqui Davi, por conta dessa ocasião, ele já pegou ali os ossos de Saul e do Jonatas e levou para ser enterrados em Benjamim, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável com a terra. E aí a grande questão, né, que aparece é com relação a esse versículo aqui. Os enforcaram no monte perante o Senhor, e o anterior que fala, enforquemos ao Senhor. A grande pergunta aqui é a seguinte: será que Deus ele aceita sacrifícios humanos? Porque quando você lê esse texto, você leva a crer, né, você pode ser levado a crer que o fato dessas pessoas, desses gibeonitas, enforcar estes filhos de Saul, tenha sido uma espécie de sacrifício perante o Senhor, que alegrou o Senhor. Será que é isso? Com certeza não, né? De forma nenhuma não. Bom, por que não? Primeira coisa, nós temos aqui um texto descritivo. O que é um texto descritivo? É um texto que descreve o que ocorreu, diferente dos textos onde tem mandamentos. Nestes textos nós temos claramente ordens do que devemos ou não fazer. Aqui nós temos um texto que descreve uma situação. E nesse texto descritivo, ele vai descrever que havia ali uma fome, que a causa, né, que Deus demonstra perante Davi, que havia uma culpa de sangue ali, e que deveria ser feita justiça com relação a isso. Deus exigia que fosse feita justiça com relação a essa questão. Então, o que nós temos aqui na realidade é exatamente Deus usando os gibeonitas para punir ali a casa de Saul, ok? Que tinham cometido um pecado diante de Deus, e Deus desejou que esse pecado fosse punido mesmo ali em vida, né? Mesmo ali naquele momento, como exemplo para todos, ok? Da importância de se fazer a vontade do Senhor. E aí então, Deus usa os gibeonitas. E aí fica uma pergunta interessante, né? Que talvez você possa estar fazendo. Mas Deus usa povos pagãos
que não são do seu povo para fazer a sua justiça? A resposta é sim, Deus usa. Nós temos diversos exemplos na Bíblia onde Deus usou povos pagãos para trazer justiça, inclusive punição ao seu próprio povo. E a gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente no livro dos Reis, onde isso vai acontecer novamente, ok? Então Deus, ele pode usar quem ele quer, quando ele quer, porque ele é soberano. Isso não significa, por exemplo, que os gibeonitas eram um povo justo perante Deus. Eles podem ter sido usados como instrumentos para punir a casa de Saul. No entanto, a gente observa na Bíblia que também esses povos pagãos que não seguiam a palavra de Deus, que não andavam corretamente diante do Senhor, também eram culpados perante ele e também recebem em algum momento a justiça do Senhor, ok? Então, eu separei esse caso para a gente compreender bem essas questões que muitas vezes aparecem aqui na Bíblia e às vezes levam pessoas a tomar conclusões erradas, ok? Como, por exemplo, quem acha que enforcar pessoas ao Senhor aqui seja uma forma de agradar a Deus, um sacrifício a Deus. Como nós vimos, de forma nenhuma, né, a lei dos sacrifícios só aceitava ali animais e alguns alimentos e, né, ainda que fosse aceito, a gente vê que na lei do Senhor somente os levitas faziam sacrifícios, ok? Então a gente observa todos esses elementos que nos ajudam a fazer uma interpretação correta desse texto. Bom, vamos seguir então adiante. Nós temos aqui hoje alguns textos bastante interessantes. Agora, no capítulo 21, a partir do verso de número 15, nós vamos ver aqui umas descrições interessantes que vão falar um pouquinho a respeito das conquistas militares de Davi e vão mostrar aqui a força dos exércitos do rei Davi, ok? Que isso é bem interessante. Vai demonstrar aqui algumas ocasiões muito especiais que eu vou destacar aqui para você, onde algumas pessoas aqui desse exército do rei Davi demonstram aqui grande força e até mesmo ações aqui bastante interessantes que somente com a ajuda de Deus eles poderiam fazer. E a gente vai ver isso aparecendo na aula de hoje algumas vezes. Bom, o que as conquistas militares aqui do rei Davi vão mostrar para a gente? Primeiro, vão mostrar que novamente nós temos a guerra filisteus contra Israel. Okay? O território era bem perto desses dois povos aqui. E os filisteus, você já sabe, a gente já narrou, eles tinham uma grande rivalidade com Israel. Principalmente aqui a gente pode lembrar que os filisteus perderam muitas batalhas nos últimos tempos para Israel, né? Teve a batalha lá na época de Samuel, que eles perderam. Depois eles ganham ali na época de Saul um pouco de notoriedade. Mas depois Davi derrota eles várias vezes, começando com o gigante Golias. E aqui mostra novamente no versículo de número 15... que de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. E aqui agora, Davi então desce com o seu exército, diz a palavra aqui no verso de número 15, e peleja contra eles. Então vamos ver o que diz aqui. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Ok? Então Davi aqui, o texto mostra que ele foi muita força na guerra e ele se cansou bastante e quase, inclusive, foi morto nesse momento. Ele foi salvo pelo Abisai, versículo de número 17. Mas antes, eu queria mostrar aqui o verso de número 16, que é bem interessante, olha só. Isbi-Benode, que era um descendente de gigantes. Então, provavelmente a gente tinha ali alguma família, algum povo dentro dos filisteus de grande estatura. A gente pode lembrar aqui do gigante Golias, ok? E aqui agora cita mais um de uma grande estatura. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos,
eu já traduzi aqui, em torno de 5 quilos, né? Uma lança bastante pesada. E estava cingido, né, ou vestido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, ok? E aí, sim, no versículo 17, a gente tem voltando aqui, no 17 nós temos o Abisai salvando, socorrendo Davi, ok? E o povo, inclusive, pedindo para Davi aqui não mais sair com eles à batalha para não perder o rei, né? Perder um rei àquela altura do campeonato seria uma grande complicação para Israel. E aí, nós temos aqui agora, na sequência, uma listinha aqui de gigantes mortos. Por quê? Essa narrativa ela tem o objetivo, quando ela é colocada aqui, justamente de mostrar o poder militar de Davi, do seu exército. Então nós observamos aqui claramente que nós vamos ter uma lista aqui de gigantes que foram mortos pelos homens do rei Davi. Então olha que interessante. Eu coloquei a lista aqui, e aqui nós vamos entrar agora em algumas questões interessantes, né? Então olha só, 21:16, então, o Isbi-Benode, que foi esse gigante que tentou matar Davi. No 21:18 diz: depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então, Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, ok? Feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Então nós temos aqui mais um gigante. E aí no versículo 19, tem um texto que nós vamos analisar a seguir, que tem aqui dizendo o seguinte: houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaare-Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha a base como eixo de tecelão. Eu pus uma interrogação aqui, porque Golias geteu, se a gente lembrar, nós já estudamos que narra a história que Davi que matou esse gigante, não foi isso? E aqui está dizendo que Elanã feriu a Golias. Elanã. Então nós vamos analisar esse texto daqui a pouquinho, ok? E aí no versículo de número 20, nós temos aqui a descrição também de um gigante aqui que tinha 6 dedos em cada mão, cada pé, né, com 24 dedos, que também foi morto aí pelos valentes do rei Davi, pelos homens do rei Davi. Então isso aqui é narrado com o objetivo claro de demonstrar a força, ok? Do exército de Davi. Força tão grande que eles conseguiram vencer os homens, os maiores guerreiros dos seus inimigos, que eram gigantes que colocavam aí medo em muita gente, em muitas pessoas, em muitos exércitos. Então esse é o objetivo principal. Agora, eu quero trabalhar uma questão aqui, né? Tem muita gente que vai achar estranha essa pergunta e a minha resposta aqui, mas eu vou explicar. Existem erros na Bíblia? Você já deve ter escutado essa pergunta. Geralmente a gente fala, não tem nenhum erro na Bíblia. Mas hoje eu vou mostrar para você que sim, que existem erros. Mas claro, eu vou explicar que tipo de erros são esses que eu estou falando, ok? Para que você compreenda algumas particularidades aqui dos textos que eu preciso citar para você, porque faz parte da compreensão a respeito da palavra de Deus, ok? Então vamos esclarecer isso antes que você fique bravo ou fique brava comigo aqui a respeito disso daqui. Não é nenhuma heresia, tá bom? Eu vou te explicar. Bom, primeiro vamos analisar aqui esse texto que a gente acabou de ler em 2 Samuel 21:19. Lá narra o seguinte: houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e Elanã, então observe aqui o nome que eu destaquei, filho de Jair, de Belém, matou a Golias da cidade de Gate. Ok? Golias da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. Ok? Bem interessante aí essa questão.
Então, o que eu gostaria aqui de colocar para que a gente fizesse aqui a nossa análise? Esse texto aqui está dizendo que quem matou o Golias de Gate foi Elanã, ok? Não é isso? Mas a gente sabe, e as histórias aí, as narrativas que a gente já leu, fala que foi Davi. Então, nós estamos diante do que aqui? Será que é um texto que tem algum erro? Será que é um texto que foi narrado errado? Será que existe alguma contradição nessa questão? E aqui então que eu quero trabalhar com você um pouquinho uma análise mais profunda. Bom, quando um texto ele tem uma complicação, a gente vai buscar outros textos para tentar esclarecer. Então, conforme eu já te disse nas aulas passadas, essas histórias aqui de 2 Samuel, né, elas têm também uma narrativa que segue lá em Crônicas, ok? Que tem fatos iguais e novos a respeito das mesmas narrativas. E lá, em 1 Crônicas 20, versículo de número 5, olha que interessante que é registrado a respeito desse mesmo fato. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu. Olha que interessante, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Olha que interessante. Então, os dois textos aqui, eles narram a mesma história, só que um dos textos está falando que esse Golias aqui citado, né, não é o Golias. Na verdade, ele feriu alguém que chamava Lami, que era irmão de Golias. Então, se a gente observar aqui, nós temos uma diferença interessante nos dois textos que apontam realidades bem diferentes. E aí, como que a gente resolve essa questão? Bom, primeiro a gente vai levantar hipóteses. Então, quais são as possíveis hipóteses aqui de um texto como esse? A gente pode estar diante aqui de um erro de copista, ok? Quem eram os copistas? Eram pessoas que faziam as cópias à mão dos textos, né, sagrados, dos textos bíblicos. É claro que eram pessoas preparadas, mas, né, é impossível que não houvesse algum errinho. Então eles copiavam, faziam cópias como se fossem uma impressora, como se eles fossem a impressora, né, mas à mão, para que tivesse mais cópias ali do texto, ok? Então, é bem possível, existe essa possibilidade de ter havido uma confusão, por exemplo, de palavras que lá no hebraico tinham grafias parecidas e na hora de copiar, ok? O copista, então, ele entende de uma outra forma o texto, ele informa o texto ali de uma outra forma, ele entende, melhor dizendo, e ele vai informar, então, na sua cópia, e então existe uma diferenciação. Eu não vou entrar muito agora nessa questão do hebraico, porque vai confundir um pouquinho a sua cabeça. Mas é uma possibilidade existente, ok? Essa é uma questão levantada. Estudiosos levantam também que Elanã poderia ser um outro nome para Davi. Ok? Um outro nome pelo qual Davi era conhecido. É possível, né? Porque isso é muito comum também na Bíblia. Por exemplo, você tem Paulo e Saulo, ok? Você tem Jacó, Israel. Então, vários personagens, eles tinham dois nomes, eram conhecidos por um nome mais conhecido e também tinham um outro nome pelo qual também eram chamados, ok? Essa também é uma possibilidade, ok? Mas o texto acaba não explicando, né, porque o autor iria usar, né, o Elanã se fosse realmente um outro nome de Davi e não o próprio nome Davi, que era o mais conhecido. O fato é que são possibilidades de erros, ok? Então, você tem que ter essa mentalidade de entender que isso existe dentro da Bíblia. Eu vou mostrar, inclusive, outros textos hoje. Mas o que eu gostaria que ficasse na sua mente? Apesar
dessas diferenças aqui, o que nós temos claramente é um controle total de Deus sobre a inspiração, sobre o texto bíblico aqui, que mesmo diante dos erros que poderiam acontecer aqui de copistas, o Senhor providenciou claras formas da gente compreender o que é realmente que o texto está falando. Vou citar só um caso aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui nós já temos um texto primeiro, narrando com muitos detalhes, lá em Samuel, a luta de Davi com Golias, ok? Lá está claramente que o Golias, esse Golias de Gate, né, foi morto pelo rei Davi, ok? Depois nós temos esse texto que aparece onde nós temos uma certa dúvida, ok? Esse texto aqui, 2 Samuel 21:19. E aí nós temos esse terceiro texto de Crônicas, né, que nos dá uma clareza muito grande. Então nós temos dois textos que são bastante claros e um texto que traz certas dúvidas. Então claramente a gente consegue perceber e interpretar, né, de uma forma bastante objetiva essa questão e entender que pode ter sido realmente ou um erro de copista ou, né, realmente esse Golias aqui, na verdade, não era o Golias, mas o irmão de Golias, como diz Crônicas, ou mesmo que Elanã poderia ter sido um outro nome do rei Davi. Então, isso não implica em o texto bíblico ser diminuído na sua grandeza, na sua autoridade. E, além disso, mais um detalhe interessante que eu quero mencionar nessas questões é que são questões menores, que não são as bases da fé cristã, por exemplo. Então nós não temos textos que trazem aí problemas com relação à salvação, com relação a Jesus Cristo, né, com relação à soberania de Deus. Não temos problemas desse tipo nas bases doutrinárias. Nós temos esses pequenos problemas de detalhes, de narrativas da história, como ela aconteceu, o que não interfere em nada na grandeza da palavra do Senhor e nem dificulta tanto assim o nosso entendimento, ok? Bom, vamos seguir mais um pouquinho que tem mais alguns casos desses que eu vou analisar com você. Agora no capítulo 22, segundo livro de Samuel, nós temos aqui a descrição de um cântico de Davi, de ações de graças, ok? Onde Davi faz aqui uma espécie de um resumo a respeito ali da sua vida, das suas lutas, das suas vitórias, daquilo que ele passou, né, até aquele momento em que ele escreve. E, segundo Samuel 22, é idêntico ao Salmo 18, ok? Essa aqui é uma curiosidade que eu coloquei para você. Se você abrir agora lá o Salmo de número 18, você vai perceber que ele tem o mesmo conteúdo desse capítulo de 2 Samuel 22. Eu quero destacar aqui apenas alguns trechos, somente para a gente compreender, né, para a gente aplicar aquilo que a gente já vem aprendendo, para compreender agora com mais profundidade as palavras, por exemplo, escritas aqui por Davi, como diz o início desse salmo. E olha esse verso 5 e 6. Ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade, né, de maldade, me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Então agora a gente consegue compreender mais essas palavras de Davi, né, quando a gente relembra, né, as perseguições do seu próprio filho, as perseguições de Saul. Então realmente as perseguições ali de outras pessoas tramando contra a vida de Davi. Então a gente consegue entender com mais profundidade por que ele usava assim, essas expressões tão fortes, né? Ondas de morte me cercaram. Porque realmente ele passou grandes dificuldades em perseguições, ok? Então o conhecimento da história bíblica nos ajuda a interpretar com mais profundidade as expressões que os personagens escreveram. Por isso que eu estou seguindo aqui o Antigo Testamento de uma forma detalhada
para extrair para você esses detalhes, para que você tenha uma maior profundidade, né? Então agora você consegue, por exemplo, quando você for falar da palavra de Deus para alguém, né, se você estiver falando sobre Davi, né, sobre histórias bíblicas, você pode explicar esse texto com profundidade, onde você vai saber que tramas de morte foram essas que surpreenderam, né? Você vai relembrar ali todos os casos com Absalão, né, todas as traições, toda a desgraça que aconteceu na casa de Davi, e isso te ajuda muito. E aí, 50 e 51 agora, 22, 50 e 51, a gente vê Davi realmente descrevendo as dificuldades que passou, mas a gente enxerga em Davi não uma pessoa assim, com coração duro, desanimado por conta das suas batalhas e problemas, mas um homem que mesmo diante dos seus erros, diante dos seus problemas, ele tinha uma positividade grande, porque ele cria no Senhor. Olha o que diz aqui, que lindo essa parte, 22, 50, 51. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi, e sua posteridade para sempre. Então o rei Davi aqui claramente, então, ele glorifica o Senhor. Se você comparar Davi com Saul, né, Saul buscava muito a sua própria glória. E a gente observa Davi glorificando o poder de Deus, a força de Deus. Ele reconhece que a vitória vem do Senhor. E está aí a diferença de um rei, né, que tinha erros, mas que estava em construção, que estava sendo moldado pelo Senhor. Bastante bonito aqui, pois você pode ler ele inteiro, né, esse capítulo de ações de graças, que é muito bonito. Bom, vamos dar sequência aqui agora. No capítulo 23, nós temos aqui a narrativa das últimas palavras de Davi, que eu vou explicar para você aqui, que é interessante também. Diz o texto seguinte: são estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso, né, que significa harmonioso, do harmonioso salmista de Israel. Eu grifei aqui as últimas palavras, porque aqui nós temos um conceito importante também. Quando a gente vai estudar um texto bíblico, a gente já falou muito a respeito de contexto aqui, e aqui é um exemplo claro disso, né? Esse texto aqui fala assim: são estas as últimas palavras de Davi. Quais palavras, né? Será que Davi já vai morrer aqui? Não. Quando a gente continua a leitura, a gente vai observar que Davi fala novamente. Ele vai falar lá na frente, antes da sua morte, dando instruções para Salomão. Então nós temos a citação de outras palavras de Davi mais à frente aqui. Então, essas últimas palavras, possivelmente, elas se refiram às últimas palavras sobre este tema que ele está tratando. Então, se você observar o cântico de Davi aqui no capítulo anterior, ele está falando a respeito da aliança de Deus, ele está falando a respeito das libertações de Deus, a respeito do cuidado de Deus para com ele, seu ungido, para com a sua posteridade. Se você analisar o 23, versículo de número 5, a gente tem, eu até pus aqui, a gente tem aqui, olha só: não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Então essas últimas palavras são a respeito deste assunto que ele está tratando aqui, e não as últimas palavras de vida, como se fosse assim, já vai morrer, ok? Então olha que interessante como que uma expressão ela pode ganhar um significado diferente se a gente não observar o contexto. Se a gente lê somente o 23:1, a gente é levado a crer, não, Davi já vai morrer agora, são as últimas palavras antes dele morrer. Mas se a gente observa o contexto, a gente observa que são as últimas palavras sobre este assunto, porque
ele vai falar outras palavras um pouquinho mais à frente, ok? Eu sempre faço esses destaques que eles vão ajudar você a formar a sua base para aprender a interpretar por você mesmo, né? Porque o meu desejo é que no futuro, quando a gente terminar esse curso, que você volte em Gênesis e você comece